Deus disse: se não fui eu quem estabeleceu esses limites, por que você os respeita? Você vai perceber que a maior parte dos limites que te limitam não foram liberados pela boca de Deus. Talvez o teu limite seja a identidade, mas antes da sua identidade ser deformada ou afetada, já havia uma identidade em Jesus estabelecida. Talvez o teu limite seja a tua sexualidade, mas antes de você sofrer um abuso ou qualquer coisa que tem gerado crise na tua mente, há uma identidade estabelecida antes da tua existência. Deus te chama de quem você é antes de você se tornar. Ele te chama pelo nome antes do ventre da sua mãe existir. Talvez a tua crise, o que te limita, seja o lugar onde você nasceu, mas precisamos lembrar que Jesus, o Rei da Glória, o autor e consumador da nossa fé, Ele nasceu num lugar simples, Ele foi sepultado num lugar emprestado. Ele não veio pronto, Ele aprendeu a engatinhar, a andar. Ele ia como de costume no templo, Ele aprendeu sobre a teologia, mesmo sendo o verbo ouvia sobre o verbo, mesmo sendo a palavra ouvia sobre a palavra. Ele viveu processos, irmão. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, teve alguém que o antecedeu para preparar o caminho para si. E a gente acha que vai conseguir romper sem viver preparo, quando nem o Messias abriu mão de ter alguém que preparasse o caminho. Não é sobre o lugar que você nasceu. Não é sobre a família que você teve. Isso afeta uma parte, mas isso não vai definir o final da sua história. Eu falei sobre isso domingo passado. Rick Warren diz que somos frutos do nosso passado, mas não devemos nos tornar reféns dele. Talvez a tua criação não foi a melhor criação, mas agora você vai ter filhos, e a pergunta que você tem que responder é: que tipo de criação os seus filhos vão ter? Talvez o teu pai não foi o pai mais presente, mas vai chegar um tempo, irmão, que você vai ter que trabalhar para dar conta da tua casa. E a pergunta que você vai ter que responder é: você conseguiu se fazer presente como o pai que você sempre questionou por não ser? Agora está no nosso turno. Vimos a igreja errando muitas vezes, agora nós somos a liderança da próxima geração da igreja. Precisamos agora assumir um papel de responsabilidade na construção da história. Isso gera pressão, mas que pressão gloriosa, que é poder receber de Deus a oportunidade do nosso turno fazer história com Ele, e fazemos algo que vai ecoar para as próximas gerações. Que oportunidade pegar uma criança e estabelecer nela uma visão de mundo, estabelecer nela princípios fundamentais do Evangelho, para que quando crescer não se desvie. Mas que pressão gloriosa é olhar para o Java e ver as aljavas cheias de flechas e entender que os meus filhos não foram feitos para serem enterrados, nem para serem guardados, mas para serem enviados, e como flechas liberadas sobre nações, serão um bom perfume de Jesus, mudando a história e perfumando as ruas da cidade. Alguém comigo aqui, diga amém. Mas que pressão gloriosa. Um menino que na rua Estados Unidos, no bairro da Célula Mater em Cabo Frio, pregava para 15, hoje tem a oportunidade, pela misericórdia de Deus, de poder pastorear 15 mil. Que pressão extraordinária é estar no lugar que Deus te chamou para estar e se tornar quem Deus te chamou para se tornar. JB fala que isso é o significado de convergência. É estar onde você nasceu para estar e se tornar quem você nasceu para ser. E quando esse dia chega, a pressão aumenta. Uma das coisas que mais tem gerado em nós frustração é a ideia de que quando chegarmos em um lugar, a pressão vai diminuir. Ela não diminui, ela aumenta. Ela aumenta a intensidade de onde vinha e ela aumenta as frentes de onde vem. Agora são mais frentes. Se você se tornar relevante, agora não é só a cobrança daquilo que você faz, mas é do que pensam sobre você. Se você se tornar alguém que é uma autoridade na área, vai ter muita gente que ainda não é, que vai tentar ganhar espaço criticando o que você pensa, fala e faz. Porque uma das coisas que mais tem crescido na nossa geração são críticos que ganham audiência, criticando quem está fazendo o que eles nunca tiveram coragem de fazer. Alguém está comigo? Diga amém. Eu li uma frase esses dias que ela explodiu a minha mente. Nunca critique alguém que caiu de um lugar que você nunca teve coragem de subir. Uau! Mas essa é a nossa geração.
Quantas vozes proféticas estão sendo caladas pela pressão do cancelamento? Se eu falar isso, eu perco o algoritmo. Irmão, se você deixa de falar o que deveria falar por medo de perder, você já perdeu e nem sabe. Deixa eu te dizer, você é uma voz que fala como um sino que está desafinado. Você precisa falar o que Deus te chamou para falar. Você precisa estar onde Deus te chamou para estar. E não é sobre cancelamento, porque não existe nada pior do que ser cancelado por Deus. Eu não sei você, irmão, mas se colocar um shadow ban na minha conta do Instagram, ou se diminuírem o alcance daquilo que eu falo nas redes sociais, isso tem um impacto, mas nada impactaria mais na eternidade do que saber que o meu nome não foi escrito no livro da vida. Há alguém comigo aqui em nome de Jesus? Aleluia. Então escolha a sua pressão. A pressão de uma despensa vazia é alta. A pressão de ser um empresário que precisa pagar 13º e 14º num país em que a carga fiscal é tão louca quanto a nossa, ela é grande, essa pressão. Mas eu ainda prefiro ter que pagar muitos colaboradores do que estar com a despensa vazia, orando para que Deus envie, através de alguém, um refrigério. A pressão de criar 3 filhos é grande. Tem dias que eu estou exausto. Fecho os olhos, é Benício gritando, é Cecília brigando com o Ben, é Chloinha querendo atenção, é Kezinha querendo tempo com ela. Mas eu falo, Jesus, obrigado, porque o Senhor me deu filhos e eu sempre sonhei em ser pai. Que pressão maravilhosa. Chegar cansado do trabalho, o seu filho querer brincar de carrinho. Que pressão maravilhosa. Chegar do Tribunal de Justiça exausto e a sua filha querer chamego. Que pressão maravilhosa. Domingo, mesmo estando exausto, ter que preparar um sermão, se debruçar na palavra e vir aqui carregado do Evangelho, ministrar sobre alguém que espera algo de você. Que pressão maravilhosa. Irmão, literalmente os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. Leves e momentâneos. Quantas vezes eu subi para pregar exausto, quebrado, à base de antibiótico, energético. Quantas vezes eu tive que tomar soro aqui entre um culto e outro lá na minha sala. Quantas vezes, mas isso não é nada. Há algum tempo atrás, e não faz muito tempo, homens pregavam e plantavam igrejas a cavalo, eram perseguidos, mártires foram apedrejados. A cada tempo há uma pressão diferente, mas nós somos os trabalhadores da última hora. E é por isso que a geração antes da nossa às vezes não entende como Deus está fazendo tanto em tão pouco tempo. Somos os trabalhadores da última hora. É favor e graça, é um tempo de Deus. Os tempos estão sendo remidos, como a palavra de Deus já havia prometido. Irmãos, estamos próximos do último sopro de Deus na face da terra, até que Ele venha. Há alguém comigo aqui? Diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Agora você imagina a pressão no dia 31. Eu falei com o time, se tem pressão antes, imagina durante. Até policiamento em torno do gerador a gente está colocando, irmão. É nesse nível de pressão que a gente está. É esse tipo de guerra que a gente está enfrentando. E se sabotarem, e se desligarem, e se cancelarem, e se fizerem. Agora, sabe qual igreja no Brasil vai ter essa pressão dia 31 de dezembro? Pela misericórdia, nesse ano, só nossa. Que a gente vai ser apresentado como primícia pela primeira vez na história. Uma virada televisionada por mais de 6 horas de transmissão ininterrupta. Escolha a sua pressão. Sabe quantos estádios foram quase fechados para a virada de ano desse ano? Tem quem diga, pastor, eu não queria estar no seu lugar. Eu queria estar nesse lugar. Porque eu já tive no lugar de fazer compras e não ter dinheiro. Já tive no lugar de sonhar uma igreja e não conseguir alugar um espaço. Já tive no lugar de estar com um carro, com o IPVA atrasado, levando pastores que iam pregar na igreja que eu era líder de jovens, orando para não ser parado numa blitz. Eu lembro de uma vez que eu estava levando o pastor Costa Neto. Fernando, você pode levar ele no hotel? Posso. E eu achei que seria por Niterói. Onde que ele está? Está na Barra. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Eu com o IPVA atrasado, diante de Jesus, eu fui orando em línguas de Niterói até o Rio. Senhor, que eu esteja invisível aos olhos dos policiais. Eu nem orei por bala perdida pelos inimigos, irmão. Eu estava preocupado, era de parar numa blitz. Que eu falei, imagina se a polícia me para. Hein, Danilo, se eu sou rebocado, que vergonha. Diante de Jesus, o que eu vou falar. Eu viro uma esquina, lá no Rio já, blitz. Um monte de policial, um monte de reboque do Detran. Cara, minha boca ficou branca. Eu falei, Senhor, eu orei tanto. Nem para o Senhor confundir o ex e me jogar em outro lugar. Cara, o cara manda encosta. Aí eu angustiado, abaixo o vidro, ele fala assim, e aí, como é que vai ser? Pastorzão. Aí eu,
Você me conhece? Claro que eu te conheço, pô, você que me batizou. Eu falei, ei, filho.